boa noite. Boa noite. Então, antes de mais nada, eu gostaria de me apresentar. A foto não dá para ver legal, mas ali está eu e minha esposa, e eu faço parte da Assembleia de Deus de Cabrão, que é ali que eu sirvo ao Senhor. E essa foto aí foi numa aldeia da tribo Guarani, na aldeia Sapucaia. Nós estávamos lá fazendo a obra do Senhor, e eu achei interessante começar por ela, para que vocês pudessem entender um pouco a nossa temática hoje. Então, nós somos hoje a nossa proposta é falarmos de janela verde, para os que não possam entender o que acontece, o conceito de janela verde, o que é, aonde isso acontece, ocorre dentro do nosso planeta. A nossa proposta hoje é conversarmos sobre isso e sermos tocados pelo Espírito Santo de Deus e sermos despertados para essa urgência que ocorre em nossos dias. Para nós introduzirmos, eu gostaria de fazer menção à palavra do Senhor, que se encontra em Romanos 10, capítulo 13, gostaria que você acompanhasse comigo nessa noite. Diz assim, Romanos 10, do 13 ao 15. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos os pés do que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Amém? Eu gostaria que vocês interagissem comigo nessa noite. Todos se sintam à vontade de interagir hoje? Amém. Ou alguém tem um constrangimento? Então, desde já, eu gostaria de convidar aqui ao menos 2 pessoas, para que pudessem me contar brevemente como foi o seu momento de conversão. Ou melhor, como te anunciaram as boas novas do Senhor? Ou quem falou de Jesus para você? Opa, pastor? Pode ser. O primeiro vai ser o pastor. Pastor, a proposta nesse momento é que o irmão conte brevemente como conheceu a Jesus. Você sabe que pode dar microfone à pastora. E quem falou de Jesus para o Senhor? Rapaz, eu nem ia vir aqui. Eu só levantei lá e me pegaram. Bom, gente, a forma como me apresentaram a Jesus foi algo que realmente havia uma necessidade no meu coração. A primeira vez que eu ouvi claramente falar de Jesus foi num sábado pela manhã. Eu tinha estado a noite toda em um dos pagodes da vida e tinha vivido muito aquela noite. E quando eu cheguei em casa, eu queria dormir, era de manhã cedo, e minha esposa queria arrumar a casa. Então ela falou assim, você não vai dormir não, dá um jeito aí, eu preciso arrumar a casa. E aí eu falei assim, tá bom, não quer deixar eu dormir aqui, eu vou para outro lugar. E aí eu fui para a casa do meu irmão, e quando eu cheguei na casa do meu irmão, lá tinha um grupo de irmãs que estavam fazendo uma visita ao meu irmão. E aí quando eu cheguei naquela visita, eu entrei e fui surpreso, porque eu não esperava encontrar aquelas pessoas ali, porque na realidade a minha proposta era chamar meu irmão para ir para outros lugares. E ali eu encostei na parede e fiquei ouvindo as irmãs pregar o evangelho para o meu irmão. E eu me lembro claramente que a irmã falava de Jesus para o meu irmão e para a minha irmã que estava sentada. E ela contava uma passagem, eu não consigo lembrar claramente qual foi a passagem, mas ela contava uma passagem que Jesus tinha transformado a vida de alguém. E eu me lembro claramente que ela falava assim, depois que ela terminou de falar, ela falou assim, viu, Luiz Carlos, Jesus pode transformar a sua vida, Jesus pode mudar a tua história, e você aceita receber esse Jesus no teu coração. E aí meu irmão ficou assim meio que parado, sem saber o que fazer, e ela se virou para mim de imediato, e interessante é que para elas ficaram bastante tempo insistindo, né? Mas quando ela se virou para mim e falou assim, e você? Você não deseja permitir que esse Jesus, que pode mudar a história do seu irmão, nós contamos aqui que muda a história de uma pessoa, você não deseja que Jesus mude a sua vida? Aí eu olhei para ela e falei assim, olha, o Jesus que vocês falaram é alguém tão bom, uma pessoa tão diferente, que eu não sei se eu posso aceitar esse Jesus. E ela falou, por quê? Aí eu falei assim, se a senhora soubesse o que eu fiz da minha vida essa noite.
E ali elas olharam para mim, os olhos encheram d'água, a lágrima começou a descer, e elas falaram para mim assim: olha, Jesus veio para aqueles que estão doentes. Você tem a oportunidade, sim, de receber esse Jesus na sua vida e ter a sua história transformada. E aí, naquele dia, elas falaram assim: você quer? Eu falei assim: ó, se eu posso, eu aceito esse Jesus na minha vida. E aí, naquele dia, elas oraram por mim, elas impuseram as mãos sobre a minha vida, elas me abençoaram. Naquele dia, eu disse sim para Jesus. O interessante, Gleison, é que naquele dia eu tomei decisão por Jesus, mas eu saí daquele lugar e eu não contei para ninguém. Sabe, eu voltei para casa e não contei para ninguém a decisão que eu tinha tomado. Mas daquele dia em diante, eu continuei vivendo a minha vida, mas a minha vida ela começou a ter um declínio, sabe? Eu comecei a afundar. Das minhas ações e atitudes, eu comecei a fazer coisas assim, muito difíceis, até que um dia eu falei assim: eu não aguento mais a vida que eu estou vivendo. Eu preciso mudar a minha história, eu preciso sair disso que eu estou vivendo. E aí Deus mais uma vez olhou para mim e me levou para um encontro de casais. E naquele encontro de casais, de fato, eu olhei e falei: foi esse Jesus. Pastor, bênção, vitória que seu irmão contou seu testemunho. Mas o que eu gostaria de enfatizar neste momento especificamente é essa senhora que falou de Jesus para você. Talvez, se não tivesse falado naquele momento de Jesus para o Senhor, o senhor acha que teria aceitado? Percebe, igreja, como é importante ter quem fale de Jesus, ter quem fale de Cristo, ter quem fale do Senhor, quem anuncia boas novas. Obrigado, pastor, pela honra. Obrigado pela honra. Percebam, irmãos, como é importante ter alguém para falar de Jesus. Percebam que a mensagem do Senhor, ela vai chegar aos corações a partir do momento que alguém se disponibilize a levar essa palavra. Sabemos que era da vontade dos anjos pregar esse evangelho, mas Deus, na sua imensa sabedoria e soberania, Ele deu esse privilégio a nós, que estamos aqui nesta noite, sentados nesses bancos, de pregar o evangelho para toda criatura. Então, nessa noite, a nossa proposta é apresentar a janela verde e a urgência que se tem de pessoas que sintam essa ardência dentro do coração, como essa senhora sentiu em falar do evangelho para o nosso amado pastor. Então, a partir dos slides, vamos começar a passar, vamos começar a apresentar o que é a janela verde, para que vocês tenham uma noção e um conceito melhor. A pergunta que nos fica é: o que é janela verde? Quantos aqui sabem o que é janela verde? Faça assim com a mão, por favor. Lá de cá ninguém conhece. Nós vamos começar apresentando o conceito e depois mostrar no mapa o que é janela verde. Primeiro, todos sabem, o mundo está dividido em dois hemisférios a partir da linha do Equador: hemisfério norte e hemisfério sul. Tudo que está acima das linhas na latitude de 23,5 graus, entre os trópicos de Câncer e de Capricórnio. Ou seja, no meio desses dois trópicos está a chamada janela verde, que são os povos que vivem nas florestas tropicais de todo o mundo. E nessas áreas verdes, de todo o mundo nas florestas, tem pessoas que todos os dias morrem sem conhecer Jesus. Parece até uma notícia ou uma informação alarmante, mas é verdade. Parece mentira que em pleno século XXI existam pessoas que morrem sem ouvir falar de Jesus. Vamos mostrar no mapa agora as pessoas, os povos. Vamos trabalhar nessa noite. Nós vamos trabalhar nessa noite, basicamente, os povos indígenas da região central da América e da região sul. Sabendo que a janela verde, irmão, compreende todo o planeta. Dentro desse trópico de Câncer e de Capricórnio, e se estende por todo o planeta. Mas o nosso tema hoje específico, nós vamos focar, da América Central e do Sul. Aqui estão alguns povos para os irmãos conhecerem, que carecem ouvir também do Evangelho de Cristo. Pode passar, por favor. Aqui, ó. Essa é a chamada janela verde. Os irmãos vão observar que ali está o trópico de Capricórnio e de Câncer. No meio estão localizadas as florestas tropicais de todo o planeta. Começa daqui e vai até o outro lado. Em toda essa região tem florestas e tem povos que
carecem ouvir o Evangelho de Cristo. O nosso tema hoje vai ficar focado na América do Sul e Central. Mas sabemos também que tem povos na Ásia, na Europa, na África, mas nós vamos tratar especificamente da América Central e do Sul. E sabendo disso tudo, o que nós vamos falar agora é algo muito importante. Porque nós sabemos que tem um povo que estão sedentos por ouvir a palavra de Deus. Sabemos que tem uma necessidade de pessoas que se disponibilizem a ir falar desse amor de Jesus para essas pessoas. Mas não podemos negligenciar os desafios que estão diante de nós para que o Evangelho do Senhor seja propagado nesses lugares. Vamos trabalhar agora os desafios. Os irmãos vão perceber que para ir até eles é necessário uma capacitação e é necessário muito empenho e dedicação do povo de Deus. Mas sabemos que aquele que nos chamou para a boa obra, ele também é fiel para capacitar cada um de nós. E meu pedido nessa noite é que o Espírito Santo continue tocando aos nossos corações, para que nessa noite aqui, no meio de nós, se levantem pessoas e digam para o Senhor: Senhor, eu conheço os desafios, eu sei qual é os desafios, mas ainda assim, a chama que arde dentro de mim é maior do que esses desafios. Então eu vou me disponibilizar a ir e pregar o teu Evangelho a todos os povos. Então o primeiro desafio que nós vamos encontrar, querido, é a cultura. Porque sabemos que quando pessoas ou povos se encontram de situações e momentos, lugares diferentes, sabemos que a cultura das duas pessoas ou dos dois povos, elas vão de se chocar. E vai acontecer o que nós vamos ver agora, que é a aculturação. Aculturação, melhor dizendo. O que seria isso? É justamente quando a pessoa vem com uma cultura e chega no outro povo, ou um povo se junta com outro povo e as culturas se misturam. É justamente isso que acontece nesses momentos. E é um grande desafio para os missionários, para o povo de Deus, quando nós, a partir da nossa cultura, nos encontramos com um povo de uma outra cultura. E como acontece essa aculturação? Vamos perceber, irmãos, a partir das experiências que já temos, que existem 4 jeitos ou modos de aculturação. O primeiro é por dominação. O segundo é por transculturação. O terceiro, por sincretismo. E o quarto, por assimilação. Quando um missionário, que é a nossa proposta hoje, que todos nós aqui somos missionários, mas quando um missionário chega em um determinado lugar, povo, numa determinada tribo, existem esses 4 modelos de aculturação. O primeiro que nós vamos explicar agora é a dominação. O que seria um modelo de encontro dominador? O que seria isso? Alguém que chega com uma proposta numa tribo e ele entra nessa tribo e quer dominar a tribo, quer impor à tribo a sua própria cultura, a sua própria maneira de pensar e viver. Nós percebemos que ao longo da história, vamos tratar disso melhor um pouco mais na frente, a maioria dos países colonizadores, eles pegaram esse tipo, eles usaram esse tipo de abordagem para com os nativos que estavam tanto na América do Sul como na Central. Eles dominaram, eles impuseram a sua maneira de pensar, a sua cultura. Mas um outro desafio para o missionário é um outro tipo e forma de abordagem, que é a transculturação. Quando o grupo recebe e adota a cultura diferente da dele. É você querer ensinar o indígena, ou qual o povo que você esteja, a viver a sua própria cultura. Esse tipo de abordagem, ela é perigosa, como assim a dominação também, porque você vai estar tirando a cultura original que aquele povo vivencia e vai estar colocando a sua própria cultura, ok? E um outro que também é perigoso é o sincretismo, porque o sincretismo, além de você colocar a sua cultura dentro da cultura daquele povo, você vai misturar as religiões. Você vai fazer uma grande mistura de maneira que não fique identificada nem a sua religião e nem a dele. Esse é um verdadeiro sincretismo, a mistura das religiões e também
da forma que se pensa. Agora, uma outra abordagem é a assimilação, na qual os dois povos, ou as duas pessoas, ou as duas maneiras de pensar, elas assimilam, elas pegam determinadas coisas da outra cultura, mas sem se esquecer da sua própria cultura. Ou seja, você aprende com o indígena e o indígena aprende com você. Vocês assimilam a cultura um dos outros, mas não negligenciando ou rejeitando a sua própria cultura. São esses os desafios da cultura que nós vamos observar que se tem na maneira e no momento que se aborda um indígena lá na tribo. Um outro desafio, irmãos, que nós nos deparamos para levar a palavra do Senhor até esses povos é a geografia e o primeiro contato. Vamos perceber que essas duas situações estão interligadas. Por quê? Existem, irmãos, só para vocês terem uma noção, existem lugares que estão totalmente isolados até o dia de hoje. E existem lugares que o acesso é muito difícil, de maneira que não existiu ainda o contato do indígena com a pessoa que eles chamam branca. Existem lugares que são isolados. Então, um desafio para nós é a geografia. Chegar a esses povos, ter contatos com eles. Porque muitos estão totalmente isolados e nunca tiveram nenhum contato com nós lá de cá. Muito disso é culpa da própria colonização. Porque com os genocídios praticados pelos colonizadores, muitos deles se viram obrigados a se isolar cada vez mais para dentro das florestas e das matas. De tal maneira que nós sofremos reflexos disso até os dias de hoje. E muitos deles não querem nenhum contato, justamente pela maneira como eles foram colonizados. Então, justamente nessa situação, o primeiro contato hoje fica muito difícil. Pode passar, por favor. Só que existiram homens que negligenciaram todo esse perigo de se pregar o evangelho a essas pessoas. Existiram homens que pagaram com a própria vida, pagaram com o sangue, por amor ao evangelho de Cristo. Existiram homens que viram a necessidade desse povo, que ainda não tinham ouvido falar de Jesus, não tinham contato com o homem branco, e eles sabiam do perigo, e se dispuseram a ir, ainda assim, com risco de vida, pregar o evangelho para essas pessoas. Nessa noite, nesse momento, eu gostaria de apresentar esses 5 homens que foram até uma tribo dos Huaorani, uma tribo do Equador, e eles sabiam que era perigoso levar o evangelho de Cristo. Eles sabiam que era perigoso o contato, porque aquela tribo era famosa pelo comportamento agressivo que eles tinham com visitantes. Mas ainda assim, eles se dispuseram a ir pregar a mensagem de Deus, mesmo com risco de vida. Eu fico imaginando, irmãos, nessa noite, e é o despertamento de Deus para nós, o que motivava esses homens a arriscarem as suas vidas para ter contato, buscar contato com um povo que eles sabiam que podiam tirar a vida deles. E eu observo que esse mesmo sentimento que eles tinham é o mesmo que tem que estar dentro dos nossos corações hoje. É o mesmo que tem que habitar em nós, porque além da vida deles, eles perceberam que havia uma outra urgência que estava acima do bem-estar deles, que era o evangelho de Cristo. Então eles não olharam para os desafios e nem para as dificuldades e buscaram o primeiro contato com essa tribo. Infelizmente, eles morreram, foram assassinados por essa tribo. Mas a mensagem que eles levaram continuou lá dentro e deu frutos, porque a família de um deles, do Dinheiro, a esposa pegou os filhos e foi para a tribo que assassinara o esposo dela e pregou o evangelho de Cristo. E aquela tribo foi salva pelo sangue do Cordeiro. Porque 5 homens, na verdade, sentiram no coração um desejo tão grande,
se dispuseram a ouvir a voz do Senhor e atender esse chamado que ardia em seus corações, e foram pregar, ainda sabendo que a vida deles corria risco por isso. Que nessa noite nossos corações sejam inflamados a partir da mensagem do Espírito Santo de Deus, e quem sabe amanhã seja um de nós que vá a alguma tribo distante que ainda não ouviu o Evangelho de Cristo, e sejamos nós a levar esse precioso tesouro que um dia mudou as nossas vidas, para que também a vida deles seja mudada por esse Evangelho poderoso do nosso Senhor Jesus Cristo. E agora eu vou mostrar uma frase do Jim Elliot, que é uma frase muito bonita. Olha o que ele diz: aquele que dá o que não pode manter para ganhar o que não pode perder não é um tolo. Ora, ele deu a vida dele porque ele acreditava que ele possuía algo que não podia perder. Mesmo que tirassem a vida dele, aquilo que estava dentro dele, ele conseguiu passar. Não poderiam tirar jamais. E esse homem literalmente deu a sua vida pelo Evangelho de Cristo. Mas eu gostaria de trazer para nós nessa noite a motivação que estava dentro dele. Qual era a motivação dele, irmãos? Por que uma pessoa sai do seu país, ele era americano, de um conforto de vida, e vai para um lugar longínquo, para o meio de um povo que ele nem conhecia, e está disposto a doar a sua vida? Por quê? O que motivava ele? E essa pergunta fica para nós. Que seja a minha motivação, que esteja dentro de nós. Um outro desafio, nós já apresentamos dois. Um outro desafio é a língua. Para se aprender determinados dialetos, demora mais de um ano. Tem dialetos tão difíceis que demora anos para que os missionários que trabalham nessa área da linguística consigam traduzir. E para se traduzir ainda o Evangelho ou a Bíblia para esses dialetos, demoram anos e anos. Para os irmãos terem noção de quão desafiador é essa área. Mas eu tenho fé e acredito em Deus que Ele há de levantar mais pessoas para estar operando nessa área. Porque é uma das áreas, irmãos, dentro do campo de missões, é uma das áreas mais necessitadas, pessoas que trabalhem na área da linguística. E para os irmãos terem noção do quão desafiador é essa área, eu gostaria de pedir duas pessoas aqui nessa noite que pudessem me ajudar a entender o quão desafiador é o dialeto de uma língua. Ok? Primeiro que eu gostaria de convidar esses irmãos aqui de óculos aqui. Peguem, por favor, na cadeira de trás, tem um papelzinho colado ali. Pega e traz aqui, por favor. Irmãos, o que está escrito ali é um dialeto indígena. Eu gostaria que você lesse, por favor. Vai ser Douglas. Ingue chuchu, Nananguão, Nhanga guru, chama niti engenha, Nama in chuangachu. Eu sei que deve ser aqui João 14,6. Obrigado, irmãos. Vocês sabem da escrita de João 14,6, a parte A? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Para um missionário chegar numa tribo indígena, ele não se esforçar em conhecer a língua nativa, o dialeto nativo, como que ele vai propagar o Evangelho de Cristo? Se ele chegar lá e falar que Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, o indígena vai falar, não estou entendendo. Percebe como é desafiador essa área da linguística? Percebam como isso é difícil. Mas, é o que eu disse antes, Deus, Ele capacita quem Ele escolhe. Se você tem uma habilidade
habilidade, irmãos, para línguas, para a da linguística, não entenda que essa habilidade que você tem foi algo que nasceu com você à toa. Não. Eu costumo dizer que na vida do cristão não tem nada à toa. Se você nasceu com esse dom, é porque Deus quer usar esse dom através da sua vida. Quem sabe o momento é hoje que Deus está te despertando para isso. Vamos fazer um outro teste. Agora eu gostaria de chamar uma menina. Vocês giram do rapaz, né? Uma jovem aqui da igreja. Quem? Suiana. Mas ela não é indígena não, né? É que só o nome parece indígena. Senão ela vai entender. Vem que isso. Suiana, por gentileza, pega esse papel que está aí, do seu lado esquerdo aí. Embaixo, papel do lado para o lado aí. Isso, faz aqui, por favor. Lê para mim, por favor. Tupanahu, Pouracu, Nu, Nanje, Chau, e Neian, U, Naanu, e do Jiu, U, Gemaca, e no Namu, Ganani. Só diz o texto qualquer. Ah, tá. João 1, 3.16. Quem conhece o texto de João 3,16? Porque Deus amou o mundo. Então que nessa noite, queridos, esse dom, esse talento que você tem, que ele possa ser usado para a glória de Deus e para o reino dele. Amém? Um outro desafio é o das políticas. Porque sabemos que muitos países, eles querendo resguardar o indígena, resguardar a cultura dos indígenas, eles proíbem ou restringem a entrada de missionários. Mas que o Senhor, ele trabalhe nessa área, quebrando esses impedimentos para que o evangelho dele possa chegar. Um outro desafio é o financeiro, e esse aí é doloroso, irmãos, porque esse toca no nosso dia a dia, na nossa igreja local, muitas vezes. Porque, olha só, olha que estatística curiosa, 90% de $1 da oferta missionária total são usadas em locais onde já tem igreja. Um dos maiores desafios nossos em levar a palavra de Deus aos povos indígenas é que muitos desses povos, como eu já disse, eles estão isolados, ou o acesso é muito difícil. Então, 90% de toda a arrecadação que tem para missões é usada em locais que já tem igreja. O que sobra para desbravar esse mundão, essas florestas, é muito pouco. E sabemos também que para ir em lugares longínquos, distantes na floresta, é muito caro. Porque não tem como chegar a pé muitas vezes. Não tem como chegar de helicóptero, avião. E é caro isso. E dentro do desafio financeiro... Pode passar, por favor. Dentro do desafio financeiro, nós esbarramos, muitas vezes, na política que existe dentro das igrejas. Porque muitas igrejas, irmãos, gastam muito com congresso, com festas, gastam muito com shows, eventos gigantescos. E quando é para missão, ainda mais para desbravar novos campos, não é condizente com aquilo que elas gastam em grandes eventos. Sabemos que quando tem crise financeira na igreja, já vi vários relatos sobre isso e é triste. Quando tem crise financeira na igreja, o primeiro departamento, quando há necessidade de se cortar custos, é o de missões. Não se faz nada nesse mundo sem recursos, sem dinheiro.
Então, como o pastor bem disse aqui, há uma necessidade muito grande que nós sejamos generosos. Vamos trabalhar isso melhor na frente, só que é necessário. Esse desafio financeiro, talvez não era nem para ser um desafio, porque a igreja deveria entender a necessidade, a urgência que essas pessoas têm de ouvir o Evangelho. Como eu disse, muitos estão morrendo sem ouvir falar de Jesus. E cabe a nós, irmãos, e levar essa mensagem de Jesus, de Cristo. Olha só que promessa linda na palavra de Deus, o texto de Apocalipse 5. Eles cantavam um cântico novo. Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, língua, povo e nação. Essa missão está em nossas mãos. Deus colocou ela sobre nós, para que nós possamos realizá-la neste mundo. E às vezes nós nos deparamos com desafios tão tristes como esse financeiro. Amém? Agora, eu vou apresentar para vocês duas tribos diferentes, de países diferentes, para que possamos ter melhor noção e entendimento de como eles vivem. O primeiro é a tribo dos Wawana, do Suriname. Eles são um povo que são panteístas. Para os irmãos terem noção de qual necessidade esses povos têm de ouvir o Evangelho. Panteísmo é que eles adoram a natureza e tudo que há, porque eles acreditam que a natureza é divina, que a natureza é Deus e Deus é a natureza, e tudo que existe tem algo de divindade. Eles acreditam nisso. É por isso que você vê que a maioria das tribos indígenas que ainda não conhecem o Evangelho, eles partilham desse mesmo tipo de religião. Adoram a árvore, adoram o sol, os elementos naturais, porque acreditam que eles são deuses que têm importância para a sua vida. Olha essa informação, eles creem numa entidade chamada Kikujuri, ou Kujili. Os mais velhos têm o principal papel de liderança, mas em muitos os mais temidos são os xamãs, que são sacerdotes e líderes de muitas tribos. Bom, nós imaginamos que, por essa tribo ser panteísta, por eles respeitarem o xamã, que é o líder espiritual deles, nós podemos pensar que talvez eles estejam fechados ao Evangelho, correto? Que talvez eles sejam hostis ao Evangelho, que talvez eles não recebam ninguém que vá pregar o Evangelho do Senhor, que talvez eles expulsem, matem, batem, e quem leve o Evangelho. Mas muito pelo contrário, que não existem perseguições, e que eles são um povo que recebe os estrangeiros de braços abertos. Ou seja, o empecilho para se chegar o Evangelho de Cristo a essa tribo não é perseguição, não é medo de morrer, medo de apanhar, não. Porque eles recebem de braços abertos. Talvez o que falte são pessoas disponíveis. Talvez o que falte são pessoas que sintam a ardência do Espírito Santo para ir de encontro a essas vidas que estão lá. Eles não perseguem, eles não matam quem os visita, eles recebem de braços abertos. Olha que oportunidade que o Senhor nos dá, porque vamos ver que em muitos lugares onde as tribos adoram esses deuses, que tem o seu líder máximo, como o xamã lá, o líder máximo, o líder espiritual, vamos perceber que essas tribos, elas são hostis em quem chega lá para visitar. Mas essa não. Quem sabe foi o Espírito Santo que abriu o coração deles para ouvir o Evangelho. Basta um de nós nos dispusermos a estar lá. Porque nós vamos observar que a maioria das igrejas lá do Suriname, elas estão nas cidades grandes. E elas não estão preocupadas com os que estão lá, que nunca ouviram falar do Evangelho nas florestas. Elas não estão preocupadas com isso. Mas quem sabe, Deus toca em nossos corações nessa noite, para que sejamos nós a ouvir essa voz e nos disponibilizarmos aí, onde o próprio povo dele no Suriname não querem ir. Quem sabe seja um de nós que Deus quer usar nessa noite para levar o Evangelho dele, precioso, que um dia nos salvou. Um outro povo agora com uma outra realidade
São Escofã do Equador. E o Escofã, a diferença dele para o que nós tratamos aqui do Suriname é que um casal sentiu no coração, na década de 50, os Borman, e eles foram até lá pregar o Evangelho para eles. Um casal sentiu no coração, saiu do seu lugar e foi até os Escofã e pregaram a mensagem do Senhor. E a maneira que eles foram é a maneira adequada que nós trabalhamos aqui, porque eles trabalharam dentro, respeitando a cultura local do Escofã. Eles levaram o Evangelho na sua integralidade, que tem que ser o nosso desafio. Eles levaram o Evangelho, levaram saúde, construíram escolas, porque é isso que o Evangelho faz, ele transforma a vida por completo. Aí então Deus abençoou aquela tribo, e eles ensinaram os próprios filhos dele dentro da tradição, da língua, da cultura cofã, justamente por esse respeito que eles tiveram à cultura dos indígenas que lá estavam. Um ponto primordial na vida do missionário atual, que queira servir a Deus com excelência, é respeitar a cultura do povo que está sendo enviado. É respeitar, saber que ali tem um povo que tem a sua própria cultura. E nós devemos comunicar o Evangelho, que é supracultural, sim, e deixar que o Evangelho faça a transformação que lhe cabe. Não cabe a nós querer que eles vivam a nossa vida da maneira que nós vivemos. Não, o Evangelho não é isso. O Evangelho é poderoso para ele próprio mudar o que tem que ser mudado e continuar o que não é pecado. Amém? Vamos para a parte final. Nós já falamos dos desafios. Agora vamos falar das estratégias missionárias. A primeira estratégia é o engajar, o engajamento. A segunda é empoderar. E a terceira é encorajar. Agora nós partimos da perspectiva que nós já chegamos a essas tribos. E agora nós estamos trabalhando com essas tribos agora. Nós já passamos do princípio que nós ultrapassamos todas as barreiras, todos os desafios que nos foram impostos. O desafio da língua, da política, o desafio financeiro. Nós agora já passamos por esses desafios. O que chega agora é a estratégia. O que nós vamos usar? Qual é a maneira de lidar com esse indígena que agora chegamos já dentro da aldeia deles? E o primeiro ponto é engajar. O que seria o engajamento? Pode passar, por favor. O engajamento é que se muitos deles não vêm até nós, muitos deles, por medo, por temor, por experiências ruins que tiveram com o homem branco, se muitos deles não vêm até nós, é nosso dever ir até eles. É nosso dever como cristãos engajá-los, buscá-los, saber qual é a real necessidade deles, o que eles estão precisando. É nosso dever como igreja ir até eles e ver as suas reais necessidades. Uma outra estratégia é o empoderamento. Nós devemos ouvir as suas necessidades e devemos apresentar para eles soluções. Muitos deles já perderam as suas características. Muitos deles já perderam a autoestima, justamente por causa desse abordamento feito de maneira errada. E é nosso dever mostrar para eles que eles são importantes, que eles podem sim ser um missionário, que eles podem sim propagar o Evangelho, dizer para eles a importância dele, mostrar para eles que eles são importantes. Porque muitos acham, irmãos, isso é a realidade, que o indígena são tudo preguiçosos. O preconceito que existe hoje dentro da nossa cultura é realidade. Muitos acham que eles não sabem e não querem mais fazer nada. Mas isso não é verdade. Eles são valiosos, assim como eu e você somos. Eles têm importância, assim como eu e você temos. E assim como o Senhor nos salvou, o Senhor também quer salvar eles.
É nosso dever como igreja, além de engajá-los e ir atrás deles, também empoderá-los, dizer que eles têm o poder de Deus também em suas vidas. E por fim, dentro dessa estratégia, é o encorajar-nos, dar coragem a eles, dizer para eles que o Senhor está com eles aonde eles estiverem, encorajá-los a pregar o Evangelho diante de toda a timidez que eles possam ter, porque a notícia que estamos levando para eles é notícia nova, é algo novo que eles não conhecem. Então, além de enganjá-los, além de empoderá-los, devemos encorajá-los com a mesma coragem que o Senhor deu para nós. E, baseando esse encorajamento, o Senhor nos diz que, independente de tudo que acontecesse, Ele estaria conosco até a consumação do céu. Ora, Ele não vai estar só comigo, ou com a missionária Kézia, com a Thalita, não. Ele também está com um indígena que reconheceu o Senhor como Salvador, também vai estar com ele até a consumação dos séculos. E eles precisam saber disso para ter a coragem que nós temos diante das dificuldades da vida. Essas estratégias, irmãos, Deus colocou para nós, para que nós possamos apresentar a nossos irmãos que estão lá, vivendo o mais longe que seja, passando das mais difíceis necessidades e das mais diversas lutas. É nosso dever ir até eles e falar do amor de Cristo. E diante de tudo isso que vimos, a pergunta que nos fica é: o que nós podemos fazer? De tudo isso que ouvimos até aqui, o que nós, na prática, o que nós podemos fazer? O que eu e você, diante de todos os dados que passamos aqui, diante de tudo que foi apresentado, diante de todas as dificuldades, desafios, as estratégias, o que nós podemos fazer? Qual é a resposta que nós podemos dar a esse assunto? A primeira é orar e interceder. Orar pedindo a Deus que levante pessoas que estejam disponíveis, com o coração ardendo, para ir até esses irmãos. Interceder pedindo ao Senhor que toque os corações de quem tem condições de ajudar, manter uma pessoa no campo. Devemos orar pedindo a Deus que Ele levante homens e mulheres cheios do Teu Santo Espírito para ir a esses lugares, dos mais perto até os lugares mais longínquos. O que nós podemos fazer também é contribuir. Se nós talvez não podemos ir, nós podemos contribuir. É um dever nosso, como igreja, ser generosos, para que o Evangelho dele chegue a toda criatura. Orar, interceder e também contribuir. Dentro das nossas possibilidades, existe uma outra que nós podemos fazer, que é ir. Devemos ir. E outro pedido meu nessa noite para o Senhor é que Ele toque os corações aqui, que possam ir, que possam se disponibilizar, que possam dizer como Isaías disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Porque na verdade os povos estão sedentos em ouvir a palavra de Deus, mas, como foi lido aqui em Romanos, como ouvirão se não há quem pregue? Como ouvirão se não há quem leve a palavra? Que nessa noite sejamos incomodados e despertados, para que, sabendo que há uma necessidade, e essa necessidade precisa ser suprida. O que nós podemos fazer hoje? O que você pode fazer hoje? O que eu posso fazer hoje? Essa é a pergunta que nos fica. O que nós podemos fazer?
sabendo que há necessidade, sabendo que nós não podemos mais ficar calados e nem nos ocultarmos diante de tudo isso. Eu repito a pergunta mais uma vez. O que nós, como igreja do Senhor, que portamos as boas novas, podemos fazer? Uma outra pergunta que nos surge, e o caminho para o final é: e o que a igreja pode fazer? Porque o despertamento, quando ele vem para nós, ele tem que vir também para a igreja. Porque o missionário, ele necessita da ajuda da igreja, senão ele pouco pode fazer. O missionário sem ajuda, sem auxílio, ele não pode fazer muita coisa. Então, diante disso, o que a igreja pode fazer? Pode fazer contato com agências. Agências que já trabalham no campo, podem perguntar para eles qual é a necessidade de pessoal que eles têm, qual é a necessidade de recursos. A igreja do Senhor, como instituição, um dos seus deveres e honra pode ser fazer contato com as agências, para saber qual é a realidade que se vive no campo, qual é a realidade que se tem hoje no campo missionário, em específico nessa chamada janela verde. Outra que a igreja pode fazer é investir em formação. Não podemos mais cometer o erro, igreja, de lançar o missionário lá dentro e dizer, entre aspas, se vira. Não há mais tempo de se fazer isso. É necessário uma formação antropológica, é necessário uma formação sociológica, para que ele possa entender qual é a real necessidade daquela tribo e possa trabalhar especificamente para que o Evangelho do Senhor, puro e simples, seja ali plantado e ele cumpra o seu propósito plenamente. Porque, como nós vimos antes, uma das possibilidades de abordação errada é o sincretismo. E o que é esse sincretismo? Nada mais é, talvez, do que uma abordagem errada e uma aplicação errada da palavra de Deus, onde se mistura as coisas e o que existe não é mais religião tribal e nem o Evangelho. Por isso, igreja do Senhor, é necessário investir em formação, para que o obreiro chegue lá e cumpra com perfeição aquilo que o Senhor colocou em seu coração. Sabemos que no passado as missões nos deixou um legado e experiências nessa área de grandes missionários, homens piedosos e mulheres piedosas, mas que foram sem formação. E os missionários que vão hoje, eles têm muitas vezes que desfazer muitas coisas que esses missionários fizeram de maneira errada. Por isso, igreja do Senhor, invista na formação dos seus obreiros, invista na formação dos seus missionários, para que a palavra do Senhor ela cumpra plenamente o seu propósito, aonde ela for plantada, aonde ela for pregada, na tribo ou em qualquer lugar. E para nós finalizarmos, irmãos, o que a igreja pode fazer depois disso tudo? Enviar o obreiro, enviar o missionário, enviar a missionária, enviar pelos campos do Senhor, porque o versículo que eu separei para a conclusão, ele diz assim, eu lhe digo, abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Ora, irmãos, os campos estão brancos, maduros, esperando o quê? Eu e você, para que possa colher essa plantação que o Senhor fez. Glória a Deus. Não há mais tempo, irmãos, de estarmos parados. Não há mais tempo de estarmos ocultos. Os campos estão aí, brancos, como a palavra de Deus diz. E é nós que devemos ir colher para o Senhor. Nós que devemos ir colher este campo de Deus que Ele preparou para nós. Então, que nessa noite, querido, o Espírito Santo de Deus possa nos incomodar. Porque, como eu disse antes, repito para finalizar, os anjos queriam ter essa missão de pregar o Evangelho. Mas Deus, na sua imensa soberania e sabedoria,
Ele escolheu a mim e a você para que fizéssemos isso. De tal maneira que não é uma obrigação pesada pregar o Evangelho de Cristo. É um privilégio que nós temos de fazer parte dessa missão que o Senhor está realizando neste mundo. Sempre que nós falarmos do Senhor, tanto nas tribos como para o irmão do nosso lado, devemos entender que nós somos privilegiados de poder pregar o Evangelho de Cristo.